Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Você já imaginou ir a uma maravilhosa festa e você estar lá naquele ambiente gostoso, experimentando coisas maravilhosas e de repente, por uma razão qualquer, você sai daquela festa e quando você retorna, você não pode mais entrar na festa. Já imaginou? Que sensação você teria, hein? Eu vou falar sobre isso dentro da palavra de hoje. Mas antes, eu quero pedir um grande favor para você. Aperta já esse like aí, esse joinha, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha, manda o link dessa palavra para muitas pessoas, porque assim você ajuda a espalhar a palavra de Deus. E eu quero orar por aqueles que são missionários e missionárias da palavra de hoje. Eu quero pedir que Deus derrame muitas bênçãos na sua vida e vamos estar orando aqui no final, tá bom? Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Com esse último versículo fica muito claro para mim e para você sobre quem Paulo está falando, não é? Você já sabe, né? Isso mesmo. Paulo está falando de Jesus Cristo, Jesus Nazareno. Todas essas palavras são palavras descrevendo a obra e a pessoa de Jesus. E é maravilhoso quando Paulo fala sobre Jesus, exaltando e mostrando que Jesus não foi simplesmente um homem que passou pela terra, não foi simplesmente mais um grande profeta, um bom homem de Deus. E aí talvez você me pergunte agora, Ney, mas qual a razão de Paulo estar enfatizando isso? A razão é porque a igreja de Colossos estava sendo invadida por heresias. O que são heresias? São falsos ensinos, ou ensinos que contrariam a doutrina da igreja. A igreja tem a sua doutrina estabelecida, e aquilo que vai contra aquela doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, da igreja de Cristo, aquilo que vai contra é uma heresia, é um ensino falso. Preste bem atenção que eu não estou falando de doutrina de igreja A, B ou C das igrejas de hoje. Eu estou falando da doutrina da igreja de Cristo. Aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos de Cristo e que constam nas escrituras sagradas. Porque existem outras doutrinas. Por exemplo, tem igreja que tem doutrina no sentido de pedir que as pessoas usem determinadas roupas, que não usem essa ou aquela. Eu não estou falando dessa doutrina, desse conjunto de regras da igreja dos dias de hoje. Eu estou falando da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, aquilo que está lá na Bíblia. Então, nessa época, na igreja de Colossos, estavam entrando muitas heresias que contrariavam o ensino de Cristo. Esses hereges, essas pessoas que estavam espalhando esses falsos ensinos, eles promoveram na igreja um certo sincretismo de tendências religiosas distintas. E eles criaram uma confusão e uma desunião na igreja cristã
Daí a necessidade de Paulo trazer orientação, porque ali naquela igreja eles estavam recebendo a influência, por exemplo, da religião greco-romana, do judaísmo e de uma espécie de gnosticismo. E esse aqui, sem dúvida nenhuma, era um dos que estava causando mais confusão. Por quê? Porque nessa época havia um pensamento do gnosticismo que vinha para desqualificar a pessoa de Cristo. A heresia do gnosticismo nessa época aqui dizia que o espírito é bom, mas a matéria é má. E a resposta de Paulo diz que Deus criou o céu e a terra para a sua glória. Não existe essa de isso é bom, aquilo é mal. Tudo foi criado por Deus e criado para a sua glória. Porque com esse ensino, desqualificando a questão da matéria, eles de alguma forma estavam tentando convencer as pessoas de que Cristo não podia ter feito o que fez sendo homem, sendo um mortal. E dessa forma, eles simplesmente estavam desqualificando o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então essas heresias levavam as pessoas a uma confusão de mente, onde elas perdiam a fé na suficiência do sacrifício vicário de Jesus. O que é sacrifício vicário? Que substitui outra pessoa. Por quê? Porque Cristo não ofendeu a Deus nunca. Quem foi que ofendeu a Deus com o pecado? Foi o homem. Começou lá em Adão e Eva. Então o homem ofendeu a Deus, se rebelou contra Deus. Então esse homem merecia ser castigado. Como eu e você não somos suficientemente capazes para enfrentar esse castigo, essa justiça, o que é que Cristo fez? Ele se ofereceu para ser castigado no meu e no teu lugar. Então é importantíssimo deixar claro que Cristo veio numa estrutura humana e através dessa estrutura ele se ofereceu como sacrifício. E isso precisa estar firme na nossa mente. Mas as heresias e a confusão que aquelas pessoas estavam promovendo na igreja levavam as pessoas a perder a fé. E com isso, o que é que elas perdem? Perdem também a paz. O cristão, ele tem uma paz que é fora do comum, porque é uma paz dada por Deus, uma paz conquistada com o sacrifício de Jesus, porque a palavra diz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora, quando a pessoa entra numa confusão e não consegue mais crer no sacrifício, na suficiência de Jesus, ela perde a paz. Se sente também uma pessoa presa, mesmo estando do lado de fora da prisão, porque aquele que está na igreja entende-se que foi liberto. Mas tem pessoas que estão na igreja ainda se sentindo presas e sem paz. E o pior de tudo, quando elas perdem a fé na suficiência do sacrifício de Jesus, perdem também a sua salvação. Porque a salvação reside somente em Cristo. É quando eu recebo Jesus e eu recebo sobre mim o sacrifício que Ele fez, aí eu tenho a minha salvação. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, por volta dos meus 14, 15 anos, quando a gente ia numa festa, num clube, por exemplo, quando a gente entrava num clube e precisava depois sair para fora para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ao sair do clube eles carimbavam a mão da gente. Aquele carimbo ficava ali na mão e você não podia deixar aquele carimbo desaparecer, porque para voltar precisava entrar com aquele carimbo. E olha, teve situações onde eu vi muitas pessoas ficarem para o lado de fora, porque elas voltavam com o carimbo apagado e aí ficavam tentando convencer o porteiro, e o porteiro, sendo rigoroso, não as deixava entrar. Da mesma forma, aquele que perde a marca do sangue de Cristo, que deixa de acreditar no sacrifício de Cristo, que Ele é suficiente, e começa a se apegar a um monte de baboseiras, a um monte de coisas que não é o sacrifício de Cristo, corre um sério risco de perder a sua salvação. A minha oração hoje é para que você confie, acredite que Cristo é suficiente para te salvar e você não precisa de absolutamente mais nada. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e misericórdia, eu invoco o Teu nome sobre as nossas vidas, clamando para que o Senhor faça com que cada pessoa, ao ouvir essas palavras, possa compreender
que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne e em sangue, com estrutura humana, nasceu de uma virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a partir desse sacrifício, nós podemos ter vida e vida eterna, vida em abundância. Com esse sacrifício, Deus, nós sabemos que podemos nos achegar diante do Teu trono para pedir, para orar, para interceder, para agradecer. Primeiro, Senhor, eu te agradeço por ter enviado o Seu Filho. E eu também te agradeço porque o Senhor nos ouve e nos atende. E sabendo que o Senhor me ouve, eu peço, faça com que cada pessoa possa agora ser liberta de todo e qualquer mal, de toda e qualquer mentira, engano, de toda a astúcia do inimigo, que ela possa saber que Cristo se entregou por ela como um sacrifício perfeito e ela não precisa mais viver presa, enredada de tantas coisas, oferecendo sacrifícios como faziam na antiguidade. Ela não precisa disso. Ela só precisa crer em Jesus e andar com Ele. Senhor, estenda a Tua mão para curar, estenda a Tua mão para abrir portas e para trazer paz a todos os que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você compartilhe o link da nossa palavra e que você inscreva-se no canal, dê o seu joinha e que Deus te abençoe muito.